Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que alegria podermos nos reencontrar. Depois de um breve recesso para as festas de final de ano, estamos retomando as nossas atividades hoje, continuando o estudo do Catecismo da Igreja Católica. Bem, vocês devem saber que este catecismo da igreja, ele foi lançado no ano de 1992 pelo então Papa João Paulo II. O catecismo é para todos nós que queremos sim conhecer mais a Deus, que queremos conhecer melhor a nossa fé cristã e católica. É para nós que trazemos em nossos corações inúmeras dúvidas de fé. Por isso, fique conosco. Pedimos que você se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos e se você gostou desses conteúdos, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Bem, nós vamos agora à nossa vinheta e já já retornaremos. Até já! Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e apesar da rouquidão e da gripe, espero conseguir levar até o fim esses nossos estudos de hoje. Tá bom? Que bom a gente poder retomar essas nossas aulas, esses nossos encontros. Bem, nas aulas anteriores, a gente conversava sobre Deus Criador de todas as coisas, sobre Deus ter criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Chegamos até a conversar que, mais do que criar o homem e a mulher, Deus criou o casal e a família como imagem da família trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, hoje nós vamos estudar o catecismo a partir do parágrafo 374. E você pode tomar aí o seu texto bíblico, também o seu catecismo, para nos acompanhar, tá bom? E convido você a fazer comigo, fazermos juntos uma viagem lá para o Jardim do Éden. Que tal? Lá no livro do Gênesis, quando a gente lê os primeiros capítulos, a nossa mente logo se põe a trabalhar e a imaginar como que era lindo aquele lugar que Deus preparou para os nossos primeiros pais. Pensamos em Adão e Eva felizes, nas árvores frutíferas, nos rios e cachoeiras cristalinas. Pensamos nas lindas borboletas voando, pássaros cantando, a amizade com todos os animais e Deus passeando entre eles. Um ou outro mais imaginativo ainda coloca um arco-íris no cenário, né? Para dar aí um ar mais colorido e belo. Você já fez essa imagem alguma vez? Olha, eu confesso que já pensei assim algumas vezes, viu? Bem, mas sem querer ser estraga-prazeres, eu quero recordar o que eu já expliquei em aulas anteriores, que essa parte do livro do Gênesis foi escrita na época do exílio da Babilônia, há cerca de 600 anos antes de Cristo. E essa narrativa do Gênesis foi escrita num estilo poético, num estilo mítico, em seus primeiros capítulos em especial. Assim, através desta linguagem figurativa, o autor sagrado quis apresentar fatos reais. Que fatos são esses? Primeiro deles, que Deus criou tudo e todas as coisas, especialmente o gênero humano, a quem Deus deu a sua imagem e semelhança. Quis mostrar que nós fomos criados em harmonia, em perfeito equilíbrio, felizes. Tínhamos a amizade de Deus que passeava com o homem no paraíso. A harmonia existente no coração do ser humano fazia dele uma pessoa de bem consigo mesmo e também de bem com toda a criação e com seu semelhante, em harmonia com toda a natureza, em plena amizade e comunhão com Deus. Ou seja, o melhor dos cenários, a felicidade total.
O Jardim do Éden, ou o Jardim de Deus, como também é chamado vez ou outra, é o lugar de encontro onde céu e terra se encontravam, se tocavam. Era o paraíso. Mas, mais do que um lugar, eu creio que o Jardim do Éden, ou o paraíso, era um estado de vida onde havia plena comunhão entre o homem e Deus. Na sua linguagem mítica ou figurativa, o autor sagrado coloca o Jardim do Éden numa região específica e concreta. Lá no segundo capítulo do livro do Gênesis, o autor cita os rios Tigre e Eufrates. Esses rios se situam na região da Mesopotâmia, hoje o país do Iraque. Mas o parágrafo 375 vai reforçar essa ideia do simbolismo da linguagem bíblica e o faz à luz não só do livro do Gênesis, mas também de todo o Novo Testamento e da tradição da igreja. Assim, nós aprendemos que Adão e Eva foram criados em um estado de santidade e de justiça originais. É o que nos fala o catecismo. E por quê? Porque esta graça da santidade original era fruto da participação da vida divina que eles tinham. Porque eles eram amigos de Deus, eram santos e eram felizes. A graça de Deus não deixava e não deixou de trazer os seus benefícios ao homem, enquanto o homem estivesse unido e na intimidade com Deus, ele não haveria de experimentar a morte nem o sofrimento. É o que nos fala e nos ensina o parágrafo 376. Por essa graça e por consequência desta harmonia interior que tinha dentro de si, o homem e a mulher experimentavam a felicidade também entre eles dois, o casal. Experimentavam também a concórdia com a natureza e com toda a criação. É o fato que é chamado de justiça original. Bem, é bom que se diga que toda essa maravilha de vida acontecia antes do pecado acontecer, né? Antes do homem pecar. Porque depois disso, tudo mudou. E, claro, mudou para pior, muito pior. O parágrafo 377 nos ensina que, porque não havia pecado, o homem não tinha aquelas chamadas 3 concupiscências. Quais são elas? O prazer dos sentidos, a cobiça dos bens e a autoafirmação contra as ordens da razão. São as 3 coisas que levam o homem a fazer coisa errada. Por isso, ele conseguia ter uma vida harmoniosa, feliz e santa. O parágrafo 378, meus irmãos, nos recorda que Deus colocou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden para lá viverem, cuidarem de tudo, cultivarem, guardar. Não se tratava de um castigo, de uma penalidade ou de um aborrecimento, mas era, sim, uma forma de permitir que o homem e mulher colaborassem com Deus, colaborassem com a obra da criação. Diríamos que como numa parceria, tornando-se assim corresponsáveis com toda a obra da criação juntamente com o Senhor. Aliás, o trabalho, é bom que se diga, o trabalho faz bem para nós, não é verdade? Nós crescemos, amadurecemos, frutificamos através do nosso trabalho. Bem, infelizmente, toda aquela justiça original, toda aquela harmonia e felicidade, toda aquela amizade com Deus foram perdidas quando os nossos primeiros pais pecaram. Que coisa triste. Bem, muita coisa ainda a gente vai poder estudar a respeito dessa realidade dos primeiros capítulos do Gênesis. Na nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito
da queda do homem pelo pecado. Vamos conversar sobre o pecado original também. É um tema muito importante porque o mundão de hoje quer distorcer e até mesmo negar a realidade do pecado. E esta não é a nossa fé. Precisamos aprender isso direitinho e compreender também para que não façamos uma ideia errada, às vezes até infantil, a respeito do que é o pecado e de como o homem pecou. Por isso, você é o nosso convidado a nos reencontrar na próxima aula para que a gente dê sequência a esses nossos estudos. Era o que nós tínhamos para vocês hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Na sequência, nós queremos deixar para vocês uma proposta de leitura e de reflexão para vocês aprofundarem esses conteúdos, tá bom? Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.